Paz do Senhor, meus irmãos. Muito frio? Ninguém está com frio aqui? Calma que chega lá. Graças a Deus, mais uma terça-feira e vamos dar continuidade com a nossa matéria desse mês, que é sobre o Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que está junto com a gente, nos guiando, nos preparando como igreja, como noiva para o dia do casamento. Amém. Quem vai estar presente nesse casamento? Agora vocês têm até cisma de falar amém quando eu faço pergunta assim, né? Nossa, é bom isso aí, tem que pensar no que responde mesmo, né? Mas é claro que vamos estar presentes, nós somos a noiva. Imagina se a noiva vai faltar. Não é verdade? Se a noiva faltar, daí a coisa está feia mesmo. Mas, queridos, hoje nós vamos falar sobre a ceidade do Espírito Santo. Esse termo, aceidade, é um termo que vem do latim e serve para designar os atributos divinos do Espírito Santo. Em primeiro lugar, vamos ler a palavra de Deus. Abra comigo em Joel, capítulo 2, Está difícil aí? Tem o telão lá. Se tiver mais fácil o telão, vai pelo telão. É assim mesmo. Quando pede para a gente abrir em Gênesis ou Apocalipse, nossa, maravilha, né? Mas quando vem Joel, Amós, essas coisas, as pessoas já ficam, te achar isso aí. Mas amém. Joel capítulo 2, nós vamos ler do verso 28 ao 32, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Somente até aqui. Olha que anúncio poderoso. Há de ser que depois, quer dizer, que depois que Jesus subisse aos céus, aconteceria esse derramamento do Espírito Santo, que aconteceu lá em Pentecostes. E Jesus tinha recomendado aos discípulos, não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, né? Estava já anunciando, fiquem se preparando, porque o Espírito Santo vai vir. Praticamente ele estava dizendo, eu vou voltar, é eu que vou voltar. Se eles fossem um pouquinho mais espertos, eles pensavam e iam entender, é a volta dele. Que ele não vai nos deixar órfãos, disse que voltaria para nós e ficaria com nós, então ele é que vai vir, né, através do Espírito Santo. Amém? Quem crê assim, diga amém. Amém. Mas, queridos, assim como existe Deus por si próprio, porque Deus nunca nasceu e nunca vai morrer. Ele não é fruto de semente nenhuma, como nós. Nós somos frutos de semente. O meu pai
minha mãe, tiveram suas relações lá e veio essa figura maravilhosa aqui, né? Então, eu tive um início. Mas vou ter fim? Não. Tive início, mas não vou ter fim, porque eu nunca vou morrer. O pouco tempo que eu vou ficar na cova, quando esse corpo físico aqui for embora, eu vou estar dormindo. E depois o Senhor vem, me acorda e vamos para a eternidade. Logo, existe uma diferença entre nós e Deus. Porque, na verdade, nós vamos ter vida eterna, mas não somos eternos. Veja bem, nós não somos eternos. Vamos ter vida eterna, mas não somos eternos. Por que não somos? Porque nós nascemos. Nós tivemos um começo. Agora, Deus sim é totalmente eterno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque eles nunca nasceram. Eles não tiveram pais, não tiveram mãe, não veio de outra coisa, não veio de semente, não veio nada. Então, Ele é o eterno, agora nós não. Nós somos infinitos. Guarde bem essa palavra, nós somos infinitos. Por quê? Porque nós temos começo e não teremos fim. Amém? Essa é a diferença. Nós somos infinitos. Teremos sim vida eterna depois, mas não somos eternos. Quem crê assim, diga amém. Isso é Bíblia, é coisa que não passa pela cabeça da gente, mas é importante a gente aprender essas coisas. Amém? E assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são autoexistentes, ou seja, eles não dependem de nada de fora de si para existir. Ele sempre existiu, é um ser que não foi nascido de causa alguma, não teve princípio de dias e nem terá fim de existência. É uma coisa doida, né? A eternidade. Mas, de eternidade a eternidade, o Espírito Santo é Deus. Amém? A gente faz um pouquinho de distinção, não deveria, mas faz, automaticamente, porque a nossa mente, ela ainda tem um pouco de raiz de idolatria dentro da gente. Porque para nós é mais fácil Jesus do que falar do Espírito Santo. Porque quando a gente fala de Jesus, queira ou não queira, a gente lembra de Jesus que tem nos filmes, que tem em fotos, aquele homem barbudo, de olhos azuis, alguns são loiros, outros são morenos, tem Jesus de todo tipo, né? Mas só falar Jesus, não vem na mente da gente aquele Cristo que é pintado nos quadros, tem aí da novela aí de Jesus, da televisão, né? Que, nossa, aquele rapaz se interpreta tão bem Jesus, que cada vez que eu lembro de Jesus, eu lembro dele. Parece que ele é o Jesus, né? Porque a nossa mente é assim, nós somos muito dados a se apegar àquilo que nós vemos com os nossos olhos. Então é mais fácil falar de Jesus, é mais fácil orar na presença de Jesus, porque a gente pensa que está com Ele, está ali vendo. E o Espírito Santo não é assim. Nunca ninguém viu o Espírito Santo. Ele é invisível. Agora nós estamos aprendendo um pouco, graças a Deus, a entender que Jesus é o Espírito Santo. Agora, cada vez que eu vejo Jesus assim, alguma figura, alguma coisa, eu já vejo o Espírito Santo dentro de mim, porque é o próprio Jesus que está aqui. Loucura, né? Mas é assim. Por isso que é questão de fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Amém? Espírito Santo. O autor da epístola lá dos Hebreus, ele fala sobre o Consolador, que é o Espírito Santo, como o Espírito Eterno, porque ele é Deus. Deus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Os dois são as mesmas pessoas. Mas isso não significa que ele esteja separado de Deus e separado de Jesus. Às vezes a gente pensa assim, Espírito Santo é uma coisa, Jesus é outra. Vai orar, não sabe nem se ora para Deus, se ora para Jesus ou se ora para o Espírito Santo, fica
como se fossem três, e não são, na verdade são um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só. As manifestações da Trindade é que é um pouco diferente, mas é o mesmo. Quando Jesus estava aqui na terra, na verdade quem estava aqui era Deus, o Espírito Santo e o próprio Jesus. A Trindade estava aqui na terra. É um mistério, né? Uma vez eu ouvi uma figuração dizendo assim que Deus, ele estava assim na terra e tinha um monte de pombos comendo as suas graminhas lá, os seus alimentos no chão lá. Ele gostava muito daqueles pombos. Então ele quis alimentar aqueles pombos e chegou com a mão assim com ração, não ficou um pombo ali, sumiu tudo. Saíram voando e ele ficou triste. Falou, puxa, mas eu não ia fazer mal a eles. Eu queria conversar um pouco com eles, eu queria alimentar eles. E eles fugiram de medo de mim, porque a presença de Deus é algo estrondoso, né? Daí ele pensou, o que eu devo fazer para me aproximar deles? Isso é história, gente, é figuração. Aí ele bolou um plano, eu vou me tornar um deles, vou me transformar em pombo. Aí eu vou chegar e eles não vão fugir, eles não vão correr, porque sabem que eu sou igual a eles. E foi o que Deus fez conosco também. Deus sempre teve o desejo de se aproximar de nós, mas não podia, porque a grandeza dele é demais. Ninguém pode chegar assim a ver Deus, porque se vê, cai morto. O único meio dele chegar até nós foi na pessoa de Jesus. Ele veio como filho, entrou no mundo como qualquer ser humano entra, que é através de nascimento, né? Foi filho de Maria, e aí ele teve condições de conversar conosco, de manifestar o seu amor, de preparar-nos para entendermos quem é Deus e tudo, e nos ensinar. Entendeu? E quando Jesus vai embora, ele já avisa, eu vou, mas vou voltar, não vou deixar vocês órfãos, já avisando, agora é o Espírito Santo, que sou eu mesmo que vou estar aqui, guiando o meu povo. Então, na realidade, Deus nunca deixou ninguém, jamais abandonou o ser humano. Ele ama demais o ser humano e quer conviver com o ser humano cotidianamente, todos os dias. Ele não dorme, ele nem cochila. Quando você está dormindo gostoso na sua casa, ele está junto, do seu lado ali, dando aquele sono delicioso, dando o seu descanso, se preparando para o dia seguinte, trabalhar e tudo mais. Ele é amoroso demais. Ele é amoroso demais. A gente que não é. Olha que a gente muitas vezes não liga para Deus, nem sequer ora. Quando ora correndo, né? De qualquer jeito, ele fica triste com isso tudo, mas ele não deixa a gente por causa dessas coisas. Ele fica conosco, sempre. Isso é amor. Amor de Deus. Amém? Mas vamos falar um pouco sobre os atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele possui os atributos divinos, como eu falei agora há pouco. Em primeiro lugar, ele é imutável. É um atributo que ele tem. O Espírito Santo é imutável, ele não muda. Ele é o que ele é sempre. Jamais ele vai mudar. Ele é imutável no seu caráter. O caráter do Espírito Santo não pode mudar nunca. E esse é um atributo que pertence somente ao Espírito Santo, somente à divindade. Em primeiro lugar, a sua onipresença. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Está conosco aqui agora, guiando essa aula,
guiando seus corações e ensinando. Mas, ao mesmo tempo, está em outros lugares, em outras igrejas e em outros trabalhos. No planeta Terra, todinho Ele está presente no mesmo tempo. Só Ele que pode fazer isso. Essa é uma característica do Espírito Santo, a sua presença. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós não podemos fugir da sua presença. Não tem como, que uma vez que Ele está em todo lugar, não tem como fugir da presença dEle. Ele está nos momentos que você está orando, Ele está nos momentos que você está lendo a Bíblia, nos momentos que você está no culto, nos momentos que você está pecando. Ele está presente, está vendo tudo. Nos momentos que você tem maus pensamentos, está vendo tudo, porque Ele lê os pensamentos. Ele sabe do nosso coração, das nossas intenções. É impossível sair da presença dEle. Olha como precisamos ter o cuidado de servir a Deus de todo o coração, para não pecar contra Ele, porque Ele está presente, Ele está vendo tudo. Amém? Isso é sério, amados, isso é muito sério. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 139. Veja o que a Bíblia diz a respeito da onipresença, da onisciência, enfim, de Deus, através do Espírito Santo. Olha o que o salmista diz: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe estende o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será como luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entretecestes-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Oh, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles.
Se os contasse, seria em maior número do que a areia do mar. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, Senhor, aqueles que te aborrecem. Não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho por inimigos. Sonda-me, Deus, e conhece meu coração. Prove-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha que coisa linda o que o salmista retrata aqui, falando quem é ele, esse Espírito Santo. Imagine, nem tinha sido formado ainda no ventre da mãe, ali já estava o Espírito Santo para nos formar, porque é Deus que forma o ser humano. Claro que temos relações tal, e a mulher engravida, e a criança nasce, tudo bem. A gente tem isso aí como uma coisa muito prática, muito comum. Mas o processo de fazer isso é algo fora do comum. Como pode? A criança nasce do ventre da mãe, cresce com o mesmo DNA do pai e da mãe, sei lá, e com as mesmas características, alguns são até parecidos demais. E é tudo obra do Espírito Santo dentro do ser humano. Aqui o salmista fala isso. O Senhor estava presente na minha formação, no ventre da minha mãe. Ele é o nosso companheiro, gente. Sempre foi. Antes de nascer ele já era. Por isso que nós temos que nos dedicar a conhecê-lo, a servi-lo, a se submeter à vontade dele. Porque ele é o nosso companheiro eterno. Queridos, Jesus começou o seu ministério aqui na terra com 30 anos, e aos 33 terminou e subiu aos céus. Sabemos disso. Agora o Espírito Santo, que é o próprio Jesus, se manifestado agora invisivelmente e antes também invisivelmente, ele está presente desde a formação do planeta Terra, desde a formação de todos os universos, de tudo, ele está presente, e agora especialmente conosco que é da igreja, cuidando de cada um de nós. Logo, ele está desde o início e vai até o fim. Ele é o nosso pastor hoje, que nos guia e que nos prepara. Quem crê assim, diga amém. Amém. Ele é tudo isso aí. Falamos da onipresença dele. Agora a onisciência. O Espírito Santo é onisciente. Ou seja, ele não só está presente em tudo, como eu acabei de falar, mas ele também sabe de tudo. O Espírito Santo sabe todas as coisas. Tudo conhece. Ele nos sonda por dentro, ele nos prova quanto às intenções do nosso coração. Ele sabe tudo, não dá para enganar ele, não dá para mentir contra ele. Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 5. Ou melhor, 1 Coríntios capítulo 2. É isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 2, depois nós vamos para Atos. Primeira Coríntios capítulo 2, vamos ler do verso 10 ao 16, que diz assim: Mas Deus nos
revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tudo que nós temos de revelação é Deus que dá através do Espírito Santo. Tudo que vocês estão aprendendo aqui agora, creia no que estou falando, é o Espírito Santo fazendo. Deus revelou ao Espírito Santo para que nos desse essa graça. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus e nos revela. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que não nos é dado, o que nos é dado gratuitamente por Deus. A gente não tem o Espírito do mundo, a gente tem o Espírito de Deus dentro de nós. E Ele é que nos convence de toda a verdade. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É o caso das pregações. Quando a gente prega a palavra de Deus na igreja, ou quando ensina numa aula como essa, é o Espírito Santo revelando, nos dando as revelações da palavra para conhecermos, para entendermos, para nos comprometermos mais com Deus. É Ele, não é sabedoria humana, não. As pessoas pensam, nossa, fulano prega bem, nossa, como fulano prega bem, você viu? Nossa, que maravilha! E daí? É o Espírito Santo que faz, não é Ele? Essas coisas não se aprendem em escola, em estudo, em faculdade. As revelações verdadeiramente de Deus vêm do Espírito Santo. Aí a gente se admira, porque tem pessoas que é simples, não tem estudo, não tem nada, e quando abre a boca para falar de Deus, meu Deus do céu, como fala, como tem revelações. Como é que ele fez isso aí? Como é que ele aprende se nem na escola quase estudou? Não, é porque o Espírito Santo, é só isso. Ninguém tem essa capacidade humanamente. Não tem. Só Deus pode fazer isso aí através do Espírito Santo. E o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las mesmo, porque elas só se discernem espiritualmente. Só quem tem o Espírito Santo pode discernir a palavra de Deus. Quem não tem, são interpretações baratas, muitas vezes, que fazem da palavra, que não tem sentido nenhum. Amém? Mas aquele que é espiritual, discerne bem tudo. E ele não é discernido por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Só que nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós que somos filhos de Deus, temos a mente de Cristo. Notem quanto o Espírito Santo trabalha, continua trabalhando ainda hoje nesse planeta com os seres humanos. Ele é onisciente, sabe tudo. Ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Por outro lado, ele também é onipotente. Mas antes disso, abra comigo em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Vamos ler do verso 1 até o 11, que diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher,
vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo ela caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Amém? Olha o cuidado que tem que ter. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém engana o Espírito Santo. Note que o apóstolo aqui diz: por que mentistes ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. O próprio apóstolo confirmando aqui Deus e o Espírito Santo como um só. Porque fala, mentiu o Espírito Santo, mentiu a Deus. Porque Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Estão me entendendo? E não dá para mentir contra ele. Ninguém estava vendo nada. Ananias estava com a esposa na casa, conversando a respeito das propriedades que venderam ali. E eles falaram: nós vamos lá, mas nós vamos dar só uma parte, a outra parte fica conosco. Ninguém sabia. E quando chega lá para entregar para os apóstolos, o apóstolo pega e fala isso: por que vocês mentiram ao Espírito Santo, pegando parte da herdade? Olha, ficou sabendo, não, porque o Espírito Santo revela. O Espírito Santo mostra. Não que eles estivessem fazendo errado. Não. Eles podiam dar tudo, ou como podiam dar metade só, ou se não quisessem dar nada, também não teria problema nenhum. Porque é livre. O problema deles foi mentir. Porque quando o apóstolo perguntou: vendestes portanto? Sim, vendemos portanto. Mentiu, caramba. Falasse ali na hora: não, na realidade nós vendemos portanto, mas eu fiquei uma parte comigo. Amém, então está tudo certo. Mas o problema foi mentir. Não foi por causa do dinheiro, mas foi por causa da mentira. O Espírito Santo, ele vê todas as coisas. Todas as coisas são patentes aos olhos dele. Não tem como enganá-lo. Até o pecado que a gente peca, aquele mais oculto, ele vê. Está vendo? E se entristece. Não tem como fugir da presença dele, como diz o salmista. Não há como. Ele está presente em tudo. Ele é onisciente, conhece todas as coisas e ele é onipotente. Tudo sabe. Nada fica sem ele saber. Amém? Ele é Deus. Não existe nada impossível para o Espírito Santo, porque ele é Deus. O homem é limitado, mas o Consolador não é. E ele tudo pode fazer.
É Ele que sustenta todas as coisas. E o maior milagre que Ele opera hoje na vida do homem é um novo nascimento que acontece na vida da pessoa. Abra comigo, João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Vamos ler o verso 5 e 6, que diz assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui ele está associando praticamente a questão do batismo, né? O nascer da água. A pessoa mergulha e enterrou ali o velho homem. Quando sobe, nasce o novo homem. Eu me lembro que quando a gente fazia batismo na Pentecostal, a gente cantava aquela musiquinha, lembra? Nasceste de novo, anda já com Deus. Esqueceu. Porque realmente nasce de novo. Saía da água, todo mundo começava a cantar, nasceste de novo, porque agora nasceu, né? Morreu o velho homem, agora nasceu a nova criatura, o novo filho de Deus agora. As coisas velhas se passaram e que tudo fez novo. E aqui fala, que Jesus fala, tem que nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo. Que é dali que ele faz a morada, começa a fazer a morada dentro do ser humano, né? Após o batismo. O que é da carne, é carne. Agora, o que é do Espírito, é Espírito. Por isso não adianta a pessoa ficar na igreja 55 anos, ou 54, que seja, e não batiza. É um crente de mão cheia, faz parte de tudo, congrega, sabe pregar, sabe tudo, mas só que ele não batiza. Ele acha, mas acho que não é hora ainda, eu não senti de Deus ainda de batizar. E fica com aquelas conversas mole de sempre que todos eles têm. Não quer se submeter a se batizar. O que vai acontecer quando ele morrer? Não haverá lugar para ele no reino de Deus. Porque o que é carne é carne. O que é do Espírito é do Espírito. E o batismo, a gente sabe que ele é o registro de nascimento dos filhos de Deus, dando a ele a autoridade para morar nos céus. Amém? Note como o Espírito está presente em tudo. E nós somos dependentes dele. Temos que nos submeter a ele. Por isso que eu falei a importância, quando lê a Bíblia, peça ao Espírito Santo que abra sua mente para entender o que está escrito ali. Não tire deduções por si próprio, na sua sabedoria humana, porque só vai sair bobagem. Mas peça a orientação de Deus. Ore. Use o nome de Jesus, né, para orar, sempre o nome de Jesus, mas peça a direção do Espírito Santo. É Ele que dirige, é Ele que guia. Amém? Vamos parar por aqui agora? Terça-feira a gente continua de novo com mais um pouco. Amém? Vamos ficar de pé.